Boa noite a todos, aos que entraram durante as orações, sejam bem-vindos. Nós começamos o capítulo 1º do livro da Lei Divina ou Natural, onde nós começamos a falar semana passada sobre o que representa esta lei. O que é esta lei natural, esta lei eterna, esta lei divina, que é a lei que rege a tudo e a todos. Tudo está submisso à organização desta lei. E por ainda sermos espíritos em crescimento, por sermos ainda espíritos no início de uma jornada de crescimento espiritual, estamos nesse momento encarnados na Terra, nessa dimensão, nos conhecimentos desta lei, restritos à nossa condição de assimilá-las. E a pergunta 618 nos pergunta o seguinte: esta lei divina são as mesmas para todos os mundos? Então, quando nós vemos a dimensão do universo, e sabemos que Deus, nosso Pai, é o Criador de tudo, esse universo que incessantemente se expande, se desenvolve, pela força criadora de Deus e pela lei perfeita que o faz se desenvolver a cada milésimo de segundo, nós vemos que toda a lei natural, a lei divina de Deus, ela é única, onipresente, e ela só se manifesta em estágios diversos de maturação. Na Terra, nós temos ali uma condição de assimilar esta lei. Em outros planetas mais desenvolvidos, esta lei se manifesta de uma forma mais ampla, porque os espíritos já têm condição de decodificá-la de uma maneira melhor. Então, com a nossa maturação, com a nossa jornada de crescimento, nós vamos descobrindo mais a força que esta lei representa em todo o universo. Ela é única, expressa de acordo com a nossa condição de assimilá-la. Então, em Júpiter, é a mesma lei que rege? É a mesma lei. Só que lá é uma densidade diferente, muito mais etérea que a Terra, abrigando espíritos muito mais evoluídos, que já compreendem sentimentos, ordens muito mais elevadas do que nós. Então, se nós pensarmos que nós ainda temos diversos estágios de crescimento em outras situações mais para frente, que nós nem podemos imaginar, estudos que nós nem conseguimos ainda interpretar na Terra, porque de acordo com a nossa maturação, esta lei vai se revelando para nós. E estas perguntas seguintes falam sobre isso, porque esta lei, que é todo o conhecimento, é toda a sabedoria, é tudo que nós precisamos conhecer, porque nós carregamos dentro de nós a centelha sagrada, essa gota de luz do universo, da força divina, nós carregamos dentro do nosso espírito a sabedoria plena, mas ao longo da nossa jornada, seja encarnada ou desencarnada, nós vamos tendo a experimentação, as situações de aprendizado que despertam esta centelha dentro de nós. E para nos ajudar nesse despertar de consciência de evolução, nós temos a presença maravilhosa de irmãos que já passaram por esta jornada, que têm esta centelha mais próxima da sua consciência e vem nos ajudar. Vem trazer aos espíritos o despertar de um conhecimento que existe dentro
de cada um de nós. Então, essas perguntas sequentes, elas falam sobre isso. Todos os homens terão meios de conhecer a perfeição, terão meios de conhecer a lei. Será dado a todos a condição de conhecer a lei perfeita de Deus, que é o nosso ser interno? Sim, a todos. O que vai ser individual neste sentido? Que, de acordo com o nosso despertar, de acordo com o nosso interesse de nos renovar, a nossa melhora espiritual, a nossa transformação interna, a nossa reforma íntima, nós somos convidados a ter contato com este conhecimento. Sejam em diferentes linguagens, sejam pelos nossos mentores, seja pelos ensinamentos que recebemos, seja pelas problemáticas de vida que passamos. Existem diferentes meios de nos levar ao despertar deste conhecimento. Existem espíritos que trazem esta generosidade à humanidade. Tivemos infinitos irmãos que nos ajudaram na caminhada, onde cada um, no seu crescimento individual, encontrará essa oportunidade no tempo e na hora exata, de acordo com a sua necessidade e merecimento. Por que merecimento? Porque se nós não buscarmos uma reforma, um crescimento de mudança, nós não vamos identificar estes sinais. Nós tivemos, muito antes de Jesus, profetas. Tivemos Moisés, há 2000 anos antes de Cristo. Tivemos os filósofos, os pensadores. Tivemos Sócrates, que trouxe um pensamento espiritualizado, lindíssimo para aquela época, onde pouquíssimos naquela época puderam interpretá-lo. Mas havia ali um cutucar, um estimular a centelha interna da humanidade. A maioria, naquele momento, achava que ele estava viajando, que ele estava lunático, e, infelizmente, não puderam entender a presença de Sócrates. E, através de Platão, temos o conhecimento deste grande pensador. Um espírito evoluidíssimo, que trouxe conhecimento à humanidade. Assim como grandes pensadores, assim como irmãos acima da sua época. A maior representação para a humanidade foi Jesus, trazendo Cristo à humanidade. Mas tivemos Maomé, tivemos Buda, tivemos infinitos pensadores, infinitos profetas, infinitos missionários que no anonimato tentaram, não na estatura de Jesus, claro, mas em suas condições espirituais, em seus estágios de desenvolvimento, trouxeram o despertar aos irmãos que já estavam abertos à consciência espiritual. Em escalas mais simples, diariamente nós somos cutucados a buscar a nossa centelha interna, a identificar a nossa lei natural, eterna e divina, que é a lei sagrada, a lei divina, a lei de Deus dentro de nós. E aí a pergunta aos espíritos se refere a isso. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Eu vou dizer a vocês que nós não temos só os grandes missionários, mas em tudo que nos cerca, nós temos uma forma, nós podemos interpretar uma forma de nos cutucar ao chamado divino, né? Especialmente nós que estamos aqui encarnados,
até estarmos encarnados e esta matéria que traz tanto instinto, tanto fluido vital, também é uma forma de nos despertar espiritualmente. Então, a todos é dado, sim, em tempos e momentos diversos, conforme a condição espiritual, conforme a jornada de cada um de nós. Por isso, encarnação atrás de encarnação, na busca unicamente deste objetivo: descobrir o sagrado, o divino dentro de nós, o perfeito, o eterno, o imutável, que é a lei de Deus, que é uma gota de Deus dentro de nós, tá bom? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então, o que aconteceu? Como estava dizendo Sócrates, por exemplo. Sócrates falava da espiritualidade, falava da vida após a morte, falava de um Deus único, falava da força espiritual do nosso ser interno. Quem conseguiu interpretá-lo naquele momento? Ninguém. Platão, alguns seguidores de Sócrates. Como Jesus. Jesus dizia em parábolas. Porque até as palavras diretas de Jesus poderiam sufocar, afligir ao povo hebreu. E Jesus, propositadamente, no seu amor infinito, traz o conhecimento por parábolas, para que aqueles que pudessem compreender, compreendessem. Mas aqueles que não pudessem, não se sentissem ameaçados, assustados, apavorados, inseguros. O amor de Jesus era tão grande que ele deu, naquele momento, condições a todos, mas nem todos podiam interpretar as suas palavras. E com isso nós sabemos que vem o Espiritismo, vem Kardec e virão outros. Terão muitos enviados, ainda acredito, neste século. Não como Jesus, jamais alguém como Jesus. Mas nós seremos aqui visitados por infinitos irmãos que trarão muito conhecimento espiritual para despertar a humanidade, tirá-la do sofrimento, tirá-la do medo, tirá-la da dificuldade de entender o que estamos fazendo aqui. Então, é como diz essa pergunta, cada um no seu tempo. A obra de Deus é tão perfeita que ele não atropela o nosso crescimento. O livre-arbítrio nos diz a toada que nós vamos. Nos diz o tempo que nós vamos levar. O nosso livre-arbítrio, a nossa vontade própria. Não existe um traço, um tempo para cada um de nós, determinado externamente. É feito por nós. Então, quanto mais tempo nós aqui ganharmos, melhor. Fazendo o bem, nos perdoando, perdoando o semelhante, estudando. Quanto mais nós produzirmos, mais esse caminho cresce, se torna mais feliz, mais fortalecedor, né? Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus? Não é porque estamos desencarnados que se revela tudo a nós. Vocês já imaginaram se nós desencarnarmos e tudo é revelado para nós na espiritualidade? Nós não teríamos equilíbrio para ver toda a verdade. A espiritualidade nos esconde até quem fomos na última encarnação. Como nós teríamos condição de ver toda a força do universo à nossa frente? Todas as verdades universais. Nós veremos conforme a nossa condição espiritual. Não é porque estamos desencarnados que somos mais evoluídos. Somos iguais. Nós carregaremos o perispírito ao desencarnar, só vamos deixar aqui a roupagem material. Vai continuar tudo igual. Não seremos mais iluminados, menos iluminados, não teremos mais conhecimento ou menos. Nós sairemos da Terra exatamente como somos, para começar um percurso de aprendizado, estudo, reforma, se visualizando num corpo material, semimaterial, que é o perispírito, para a jornada na faixa vibracional que merecemos, o que nós mesmos buscaremos.
Então, não é porque estamos desencarnados que tudo vai ser revelado, tá certo? Vamos na toada, sem grandes rompantes, porque o crescimento, para ser solidificado, ele é gradual. Ele é dia a dia, né? Não tem saltos de evolução. Nós temos ali o dia a dia e na espiritualidade será igual. Vamos acordar, vamos trabalhar, vamos estudar, não vamos descansar nunca. Graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo pela sua lei. Nós vamos trabalhar muito, então desencarnou, vai acordar cedo, vai levantar, vai para fazer a sua atividade, vai fazer seus tratamentos lá necessários, sejam eles de ordem de orientação, de ordem. Vamos continuar a nossa vida. Então, não vamos temer. O alto nos ama tanto, nos respeita tanto, a lei divina é tão perfeita, que ele dará a cada um a condição de interpretar e visualizar aquilo que podemos, que aguentamos, que trará progresso. Muito receberemos também desta lei divina através dos nossos deslocamentos noturnos, quando somos amparados pelos nossos mentores, onde estudamos, onde trabalhamos, onde a vida continua. Cada um no seu tempo, tá? Então, não é porque está desencarnado que nós somos mais iluminados. Onde está escrita a lei de Deus? Por que a espiritualidade chama de consciência? Porque a consciência, nós chamamos de consciência, o nosso juízo interno. Como a lei perfeita, a centelha divina é perfeita, ela traz a precisão das nossas atitudes, a avaliação exata de tudo que somos e vivemos. A consciência, ela é o nosso direcionamento. Ela é o contato que nós temos com o nosso Deus interior, que é a nossa centelha divina. Então, a consciência, eles respondem, na consciência. O que representa a espiritualidade dizer na consciência? Quando nós entramos em contato com o nosso íntimo, quando nós entramos em reflexão conosco, no nosso quarto, na nossa oração, em silêncio, por isso que Jesus dizia, se recolhe em seu silêncio, como ele fazia em suas retiradas diárias para a meditação. O nosso encontro conosco mesmo nos norteia. Nós não queremos enxergar, geralmente. Mas lá no fundo, nós temos a resposta. Isto é a consciência. Não haverá um algoz externo? Jamais. Ninguém vai perder tempo dizendo lá na espiritualidade, olha, você fez isso, você fez aquilo, você errou nisso. Não, a espiritualidade não faz isso. Só os irmãos sofredores, que se utilizam dessas palavras, às vezes, nas esferas mais inferiores. Mas a espiritualidade maior, ela jamais julgará. A consciência é o nosso saber verdadeiro. Então, quando a nossa consciência nos mostra alguma coisa, e quanto mais nós evoluímos, mais essa consciência tem espaço no nosso dia a dia, nossa consciência vai... Às vezes pesa a consciência, a gente tem esse termo, né? Consciência pesou. Eu estou com a consciência pesada. O que significa isso? Eu tive um pensamento e uma atitude que não condiz com a minha centelha sagrada. Não condiz com o meu Deus interno. Não condiz com a minha centelha de luz. Então aquilo dá um choque salutar. Porque os irmãos que buscam a luz, eles sentem esse desconforto. É o alerta, é o chamado. Olha,
Cuidado aí não tá bom esse caminho. Olha, vem mais para cá. O irmão totalmente desequilibrado, ele não tem a voz da consciência. Ele está tão fechado espiritualmente que essa luz interna não tem vazão. Não tem força sobre sua mente, seu espírito. Então ele não tem consciência pesada. Quando nós vamos subindo o degrau da evolução até o Pai, essa consciência vai nos chamando mais à responsabilidade. Vai dizendo, não, você é capaz sim. Isso não acontece com a gente? Ah, eu não estou com vontade de fazer aquele trabalho. Não, mas eu devo ir. Tem pessoas esperando. Não vai custar tanto assim. Que é isso? É a responsabilidade. É o nosso dever cumprido. Então, quando nós vamos crescendo, essa consciência vai sendo mais clara. Não haverá juízo externo. E quando nós falamos das esferas sofredoras, que os irmãos se veem sofrendo em lugares horríveis, não é externo. Ele se coloca naquele lugar porque ele se sente merecedor daquele lugar. Tudo está em nós, porque nós temos o divino dentro de nós. Então, se eu tenho fé em Deus, vontade de acertar, erramos, claro, erramos o tempo todo, mas temos ali a nossa consciência mais ou menos em dia, nós vamos seguindo. E nós acreditamos que ao desencarnar vai nos esperar algo mais tranquilo. Porque nós queremos estudar, nós queremos aprender, nós queremos evoluir. Então, esta consciência que soa lá dentro, às vezes desconfortavelmente, é um ótimo sinal. É o sinal que estamos no caminho certo. É o sinal que nós estamos buscando a luz. É o sinal que esse Deus interno está tendo força no nosso pensamento, nas nossas ações. Então, quando os espíritos respondem, onde está Deus? Está na consciência. Onde está essa lei? Por que lei? Porque o certo e o errado. Né? Quando a gente pensa em lei, a gente pensa em juízo de valor. O que é correto, o que não é correto, o que tem que fazer. Está dentro de nós. Somente, eles não dizem mais nada, eles são claros e objetivos, os espíritos evoluídos. Está na consciência. Então, quando a gente se vê no inferno, não é um inferno que o Pai criou. Nós criamos. Nós nos sentimos merecedores daquele inferno. Nossa consciência nos coloca ali. Então, nós procuramos, às vezes, este Pai tão fora, porque nós precisamos ainda. Somos ainda espíritos em crescimento. Mas a consciência e a força interna nos trazem as respostas. Cutucadas, estimuladas pelos espíritos de luz, pelos grandes missionários e pelo nosso dia a dia. Uma palavra, uma situação, né? E a consciência vai pesando, cada vez vai pesando mais. É complicado, mas é um sinal de que a força divina está falando dentro de nós. Tá? 621. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? É o que nós estamos falando. Se nós não lembrássemos, se nós estivéssemos aqui toda segunda-feira, será que a gente teria essa consciência de que a gente tem que estudar, de que a gente tem que ler, que a gente não sabe tudo? Nós não somos espíritos esclarecidos para dizer nós chegamos num patamar onde a força divina já fala dentro de nós, nossa consciência já nos direciona e eu tenho o conhecimento. Não. Nós precisamos do chamado toda hora. Por isso que a gente faz passe toda semana, por isso que a gente tem o Evangelho no Lar, por isso que a gente tem os cursos.
Porque senão, no estágio de consciência que nós estamos, nós vamos deixando para lá. Ah, não vou fazer isso. Não, deixa para lá, deixa para a próxima encarnação. A gente ouve isso às vezes. Nessa encarnação eu não consigo perdoar. Se nós temos essa ideia de que nesta encarnação não vai dar para perdoar, nós teremos dificuldades na próxima encarnação. Tem que resolver agora. Se possível, agora sim. Não dá para levar para frente. Por isso que eles ficam toda hora nos lembrando. Toda hora vem emissário, toda hora os guias nos orientam. Então, como ele fala, ele a esquecerá e desprezará. Desprezará. Porque se nós não somos sempre lembrados pelas situações diárias, pelos estudos, pelos emissários, nós deixamos. Nosso dia a dia vai tomando conta, a nossa parte animalesca da Terra vai tomando conta. E quando nós vemos, nós estamos longe da espiritualidade. Longe desta centelha. Não é fora, é dentro desta centelha. Tá bom? Ou seja, ele está perguntando, se nós temos Deus dentro de nós, por que a gente precisa ter tantos estímulos externos? Sem os estímulos externos, nós não chegaríamos em lugar nenhum. Nós não teríamos força para despertar esta centelha. Tá bom? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Sempre. Ou nós falamos aqui no começo, né? Estava falando no começo. Na bondade de Deus, na bondade da lei de Deus, para nos ensinar que esta centelha está aqui para ser vivida e despertada. Quantos já vieram? Quantos já desencarnaram por nós? Quantos deram a sua vida por nós? E numa escala pequenininha, quantos estão dando a vida por nós hoje? Para que essa centelha se desperte? Toda a organização que existe para chegarmos na Terra, uma mãe, um preparo de vida, né? Um pai, uma família, um lar, um local na Terra, uma cidade, uma história. Isto que é? Os homens recebendo de Deus missionários, ajuda, sejam eles profetas, sejam eles mentores do sistema solar como Jesus ou irmãos ao nosso lado. O universo é uma corrente contínua de trabalho incessante. Então, temos que também ser o instrumento deste despertar nos nossos irmãos. Como? Profetizando? Não. Doutrinando? Não. Exemplificando. Então, toda vez que nós perdoamos, nós estamos ensinando alguém. Todas as vezes que nós somos melhores, nós estamos trazendo alegria a algum irmão. Todas as vezes que nós enxergamos um irmão sofredor, nós estamos também sendo instrumento do despertar da centelha divina dos nossos irmãos. Toda vez que nós oramos, nós estamos despertando também, né, a luz nos nossos irmãos. Isso não é para sermos vaidosos, mas é para entendermos que, apesar de termos a centelha individual neste mundo interno, nós fazemos parte de um todo que só se desenvolve através do coletivo. Nós desenvolvemos o nosso espírito individualmente, mas só através do coletivo que esse desenvolvimento ocorre. Sozinhos, nós não conseguiríamos nada. Isolados, não conseguiríamos nada. Né? São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer a humanidade progredir. Só aqueles que trouxeram a palavra de Deus, ou aqueles que também trouxeram a ciência. Se a gente pensar em Leonardo da Vinci, será que ele também não foi um emissário do alto? Com tudo que ele revelou à Terra, com tantas descobertas. Então, a gente não vai dizer que ele é um mentor do planeta, mas ele é um emissário. Ele é um enviado para despertar o conhecimento também. Então,
Não nos cabe julgar quem é, quem fez, mas constantemente está ao nosso meio, irmãos da espiritualidade maior. Temos Chico Xavier, nosso grande exemplo maravilhoso, nosso patrono desse curso, que a Silvia grandiosamente teve essa ideia linda de chamar Chico Xavier para ser nosso patrono. Se nós estudarmos um pouco mais Chico Xavier, conseguirmos entender a grandiosidade da sua força espiritual dentro de nós, num corpo humilde, numa passagem de vida simples, singela e tão forte na sua espiritualidade, com todo o conhecimento que ele trouxe ao planeta, não ao Brasil. A relíquia, o estudo, o esclarecimento. Então, é incessante. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes? Sim, os falsos profetas. Sim. Fazendo-se transviar-se por meio de falsos princípios? Sim. Nós já estudamos aqui. Eles vêm com a missão de nos ajudar, mas chegam aqui, se envaidecem, se sentem acima do seu meio e entram em queda. Tem conhecimento, tem espiritualidade, mas são envolvidos pela vaidade e são falsos profetas, né? Tem o conhecimento, poderiam fazer muito, mas subjugam, se tornam manipuladores, tiranos, dissimulando ideias falsas à humanidade. Existe. Temos diversos exemplos que não nos cabe aqui falar, mas nem julgar. O alto sabia que eles falhariam? Sabia. Permite? Permite. Para quê? Nosso aprendizado. Para nós termos o discernimento da verdadeira luz divina, onde ela realmente está. Como disse o Evangelho, virão falsos cristos e falsos profetas, em meu nome virão. Quantos matam o nome da religião? Quantos subjugam, guerreiam, como nós estamos vendo, em nome da religião, dos princípios divinos, como eles interpretam? Falsos cristos, falsos profetas, sempre haverão, não é? Certamente hão dado causa e a que os homens se transviassem. Aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontraram. Então, vou dar um exemplo para vocês, para nós aqui. Tivemos a presença de Maomé, um espírito maravilhoso que veio trazer o amor, o esclarecimento espiritual, e em nome dele, homens guerrearam e perseguiram, e homens amaram e cresceram. Então, a lei foi trazida. Alguns a utilizaram adequadamente e entraram no caminho da evolução. Outros tinham o conhecimento e a utilizaram de uma forma inadequada. O conhecimento veio, está na Terra. A utilização que o homem faz deste conhecimento é seu livre-arbítrio. Tá certo? Tá bom? Então a gente fala, então ser desta religião é ruim? Não. Acreditar neste é melhor? Não. Em cada local do planeta vieram emissários de acordo com a condição daquele povo. Por que Jesus nasceu entre os hebreus? Porque era o único povo que poderia aceitar Jesus. Por quê? Era o único povo na nossa humanidade, naquele momento, que acreditava no Deus único. Como que Jesus falaria de Deus único aos egípcios, se eles eram politeístas? Como falaria aos gregos? Ele não poderia nem começar a sua
pregação. Então, Jesus foi acolhido ali, foi acolhido por um povo que tinha condições de interpretar o que Jesus estava trazendo. Outros povos não poderiam acolher a chegada de Jesus, porque não acreditavam em nada daquilo que ele trazia. Os hebreus já foram preparados por Moisés. Então, eles já tinham essa sequência. Foi exatamente como tinha que ser. Foi exatamente no local que ele precisava vir. Buda, não na estatura de Jesus, mas veio exatamente no local onde ele precisava vir. Maomé, assim, da mesma forma. Tá bom? Então, a gente tem aí, e virão outros, certamente. Deixa eu ver que horas são? 15. Dá para fazer mais uma, deixa eu ver se dá. Os que hão pretendido estudar, já falei. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, ele tem a ligação exata entre o que ele fala e o que ele faz. Ele tem a humildade acima de tudo. É o bem pelo bem, sem nenhum interesse material, sem nenhum interesse a sua vaidade e seu espírito pessoal. É o bem pelo bem. O que significa isso? Fazer o bem pelo outro, para o outro, não por ele. Não passa por ele o que ele realiza. É ao outro. O verdadeiro profeta é um homem de bem, dado por Deus. Ele traz, né, a centelha sagrada e a irradiação divina no seu ser. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Ele não fala uma coisa e faz outra. Ele não fala em humildade e pensa em dinheiro, não pensa em ser vaidoso. Não impõe a sua lei, traz a sua lei com amor. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, os falsos profetas sempre estiveram entre nós e estarão por muito tempo. Quanto mais nós evoluímos, mais nós deixaremos de ser enganados pelos falsos profetas, que não é só na religião, não, em tudo, né? Os irmãos ali que estão ali para nos tirar do caminho da evolução estão por todo lugar, nos diferentes papéis dentro da sociedade. Cabe a nós a evolução, o discernimento e a ligação com o divino para não nos deixar enganar, né? Então, nós podemos falar mais sobre os profetas verdadeiros, porque é linda essa passagem do Evangelho. Eu achei ela linda, né? Quando Jesus dizia, haverão falsos cristos e falsos profetas, que em meu nome virão. Ou seja, eu vim em nome do alto, eu vim em nome de Deus trazer a palavra. E sofrerão a consequência destes irmãos que eles levaram ao engano. Então, nós que temos o conhecimento, parte do conhecimento, um conhecimento ainda mínimo, nós que somos trabalhadores, nós que somos cristãos, nós temos que ter humildade em relação a todos os nossos irmãos e saber que nós estamos ainda no começo da jornada, conhecendo muito pouco esse Cristo ainda. Nós temos muito a conhecer esse Cristo. Nós conhecemos ainda uma pequena chama desse Pai dentro de nós. Há muito ainda a despertar dentro deste ser interior, deste Deus interior. Então, sejamos humildes. Quando nós olhamos os planetas ao nosso redor, nós temos que lembrar que a Terra é ali o comecinho da jornada, né? Então, não nos sintamos ali em nenhum momento acima de ninguém, porque o retorno fica mais difícil.